Graça e paz sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Glória a Deus por isso. Eu queria, nessa manhã, nesse dia de quinta-feira, né, em nome de Jesus, vir aqui meditar numa palavra no nosso coração, para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E para que nós venhamos crescer, né, em nós crescermos, né, em conhecimento, porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós crescemos em espírito, em sabedoria. E essa sabedoria a gente adquire, a gente pede para Deus para quê? Para lidar com coisas que nós não conseguimos muitas das vezes resolver, mas que é para nós resolver, é para nós fazer. Então nós precisamos de sabedoria para fazer aquilo que nós precisamos fazer em nossa vida, resolver coisas que precisamos resolver, fazer, tomar a decisão, a direção certa sobre a nossa vida, né? E sabedoria também, como diz a palavra do Senhor, sabedoria, né? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, quando nós adquirimos a sabedoria no Senhor, nós aprendemos. Quando nós adquirimos sabedoria, nós também adquirimos o quê? O temor do Senhor. Porque quando nós tememos a Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem, as coisas estão sob o controle de Deus. E quando nós não obedecemos a Deus, as coisas ainda estão no controle de Deus. Mas muitas das vezes o Senhor permite, quando nós não estamos na vontade de Deus, o Senhor permite que situações adversas sobre as nossas vidas aconteçam para que nós venhamos alinhar a vontade dele, né? Não é que as coisas venham a acontecer para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, é para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele é que faz, Ele é que rege todas as coisas. Então é nós que temos que nos enquadrar na vontade dele e não ele na nossa vontade. Então, quando nós aprendemos na sabedoria de que nós precisamos enquadrar na vontade de Deus, as coisas fluem, né? As coisas acontecem, as coisas começam a fluir, a dar certo e a gente tem experiências com Deus. E muitas das vezes a nossa vida, mesmo a gente fazendo a vontade do Senhor, ainda pode vir ventos contrários sobre a nossa vida. Nem sempre os ventos contrários sobre a nossa vida vai vir só quando nós estamos em desobediência a Deus. Muitas das vezes os ventos contrários vai vir sobre a nossa vida para Deus provar a nossa fé. Nem sempre, quando a gente passa por uma luta, é porque a gente está em erro, está em pecado, está em falha com Deus. Muitas das vezes é Deus provando a nossa fé, sabe? É Deus provando o que tem dentro de nós. Mas muitas das vezes os ventos ao contrário vêm sim por nossa desobediência, por não estarmos alinhados à vontade de Deus. E nessa passagem que eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 14, e versículo 22, diz isso, né? Eu meditando essa palavra e lendo essa palavra falou muito forte no meu coração, que aqui na parábola do 14, 22, fala que Jesus andou sobre o mar, né? E diz assim, ó, logo em seguida ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco. Irmãos, o Senhor Jesus, ele nos dá ordem, nós temos ordens. Jesus ordenou ordens sobre nossas vidas. Jesus, nós não estamos aqui para viver desordenadamente, de qualquer maneira. Nós temos uma ordem a seguir, nós temos um caminho a seguir, nós temos uma trajetória a seguir, nós temos que passar por processos em nossa vida para chegar aonde Deus quer que chegamos, que seja feita a vontade do Senhor. E muitas das vezes, quando nós não aceitamos isso, quando nós fazemos a nossa vontade, aí os ventos contrários chegam. Por quê? Para que nós venhamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Então, quando Jesus ordena, o Senhor Jesus ordenou os discípulos dele que entrasse no barco. Logo em seguida ordenou. Essa palavra ordenou, irmão, é uma ordem, né? Quando a gente tem nossos filhos, a gente fala, ó, isso aqui, esse trabalho é para você fazer. Isso aqui e você coloca tão claro para ele que isso aqui ali era uma ordem, que ele tem que cumprir aquela ordem, que ele tem que fazer aquela ordem. Então Jesus disse aos discípulos dele que ele fosse, que ordenou, né? Ordenou que ele fossem, né? Aos discípulos que ele entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto despedia da multidão. Então os discípulos foram para o mar e Jesus ficou despedindo da multidão. E logo depois diz que despedido da multidão, ele subiu ao monte para orar em particular.
Jesus. Mas o que eu quero enfatizar nessa passagem da Bíblia, para o nosso entendimento